Então, sou um grande fã do Melão. Assisti o combo dele do início ao fim, porque queria realmente ouvi-lo falar. E ele falou sobre o Baiano, de como foi difícil até para um cara que é talhado como ele, no momento em que ele não é que ele se indispôs, que ele quis levantar uma questão com o Baiano e tudo mais. Inclusive, é o próximo convidado aqui também, quarta-feira. E como é difícil, né? E um outro cara também é o Fallen também. O Fallen, BRTT, o Baiano, o Gaulês, todos esses gigas, assim. Você vê a questão do Fallen. Ele teve todo o rolê político que ele teve. Pode crer, é verdade. Teve todo o rolê político que ele teve de uma proximidade com o Bolsonaro. E aí, até grande parte do cenário de FPS aqui no Brasil esteve muito próximo do Bolsonaro. Tem o famoso tweet lá, um abraço gamers lá, que se você entrar lá hoje... É uma documentação histórica aquilo ali. É muito legal que aquilo ali é uma documentação histórica de quantas pessoas estiveram próximas dele. O Gaulês foi um cara que esteve próximo do Bolsonaro. E são influenciadores, então a partir do momento daquele momento eles se influenciam. E o Fallen foi além. E tem aquela ligação pro Bolsonaro, né? Do Major no Brasil e tudo mais, baixar imposto de game. Baixou o imposto, mas o problema é que o dólar ficou quase a R$100. Então piorou muito a situação. Acho que qualquer pessoa com... Pra mim, ser anti-Bolsonaro é uma questão moral. É uma questão moral. É uma questão moral. Não é uma questão mais de posicionamento político. Não é. É uma questão moral. Exatamente. E o Fallen teve essa proximidade com o Bolsonaro que ninguém botou, com o perdão da trocadilho, uma arma na cabeça dele para que ele tivesse essa proximidade com o Bolsonaro. Acontece que o Fallen foi no Flow Podcast, ficou 4 horas falando e eu não ouvi uma autocrítica a questão do Bolsonaro. É claro que eu entendo que a questão dos mesacasts, se o convidado não quer falar sobre o assunto, ele acaba não falando, porque é uma questão diferente. Não, é uma entrevista jornalística que ele está de frente para um... Mas falta autocrítica pro Fallen. Ele ficou 4 horas falando no Flow e ele simplesmente ignorou que ele tem que dar uma explicação pública para aquilo. Ele precisa deixar claro, para alguém que se colocou tanto no debate como ele, não é simplesmente não falar mais, fingir que não aconteceu. Já não há mais essa possibilidade para ele. Eu acho que... E é difícil falar do Fallen. É difícil. É difícil falar do Fallen. É muito difícil. É difícil. E dizendo o seguinte, ele é o maior de todos os tempos aqui no Brasil. Ele é o maior nome do esporte eletrônico. O Pelé foi muito próximo da ditadura. E é cobrado até hoje por isso. Porque fez eventos com a ditadura, porque estava presente dos presidentes da época da ditadura militar. Agora, no documentário que ele deu pra Netflix, ele dizia até que tinha medo. Então ele deu uma explicação para aquilo, por que ele estava ali daquele jeito, que ele serviu de peça de propaganda pro regime. E eu não acho... E por que o Fallen não é cobrado? Por que as pessoas não cobram o Fallen uma autocrítica com relação ao Bolsonaro? Precisa ter, gente. Isso aqui é uma questão Brasil. E ele é um cara que, obviamente, enriqueceu muito com a torcida brasileira, com o dinheiro dos brasileiros. E ele, eu acho que ele deve isso à comunidade. E eu vejo pouco a imprensa de esportes falando, porque, de fato, esses caras metem medo mesmo. Mas não porque eles vão ameaçar a gente, é porque a tropa que tá atrás deles... Exatamente. Então... Porque a tropa que tá atrás deles é muito vocal, grita muito. Isso. Você citou sobre... Não digo nem só os caras que estão atrás da parte da política, mas os caras também que apoiam os grandes. Porque, assim, a minha visão, pelo menos... É inegável que Baiano, Gaulês, Fallen, esses 3 que são os que têm mais estão mais assim em alta no momento. Eles são caras que mudam vidas. Sim. A presença desse mudaram o cenário dentro das suas respectivas funções diferentes, mudaram os cenários, né? Possivelmente mudou minha vida agora, né? Porque eu tô trabalhando para ele, então se eu não falar. Mas falar de maneira macro, eles têm iniciativas e projetos que dão um giro novo. Um giro novo. Eles injetam ar na parada. Então, assim, isso sei lá, imagina que a pessoa que... Você vai ver onde eu quero chegar. A pessoa que apoia, por exemplo, o meu chefe Baiano, ela não tá apoiando só um cara que, na visão dele, é um streamer, como outros também são streamers. Mas o cara que desenvolve projeto social, um cara que tá tentando fazer alguma coisa
pelo cenário, tô falando a visão da pessoa que tá apoiando. Isso é uma parte também. Então, ele não tá imune a críticas. Isso. Mas Não, e outra coisa. Então, essa é uma parte dos seguidores. Outra parte dos seguidores não tá olhando pra isso mas também. Então, só né? que aí qual que é o negócio? Eu não tô falando que é necessariamente isso é verdade ou mentira. Não, é a visão que eu vejo que claramente se tem. Uhum. E aí, isso, para esses seguidores, faz com que, quando você critica... Como se eu estivesse questionando toda a história dele. Isso. Não tem absolutamente Então, nada a ver com mas isso. isso- É porque as pessoas não sabem separar. Mas Exato. isso... Esse cara faz isso aqui tudo, ó. Isso aqui é uma merda. Se eu falo disso aqui, eu tô atacando os outros 4. Mas esse é o grande detalhe. E o que acontece? Perante isso, é a hora que você toma o que o Melão tomou. Mas aí, de novo, é parte do que é a internet, é parte do que é o Twitter. Porque, como você falou, nem todos são assim. Uhum. Mas uma Mas os galera... radicais gritam pra caramba. Mas uma galera vai sentir aquilo, vai partir a defesa. Independente do que você falar, do que foi, não tô entrando no mérito do que o Melão falou. É mais... Mas há um problema nisso tudo aí. Existem isso que você tá falando, e existem também quem insufla a própria tropa. Isso aí já é outra... Não tô dizendo que é o caso do Baiano, e definitivamente não tenho nem respaldo pra dizer, porque eu não acompanhei essa treta muito próxima. Aham. Mas, por exemplo, no caso do Yoda lá, quando ele teve... o GE deu uma matéria lá sobre os cornos do Free Fire, né? Que ele tinha chamado para os seguidores do Free Fire de corno. Tinha aquela parada que o Yoda, ele é genial no marketing, né? Ele Yoda sabia é um que se falar... monstro. Ele sabia que se conectando ali de alguma forma com o Free Fire, ele ia criar esse ponto. E aí ele viu uma matéria no GE dizendo aquilo, não gostou e foi pro Twitter pra dizer que eu havia escrito aquela matéria e eu não havia. Mas eu não sou o Globo Esporte. Eu nunca fui o Globo Esporte. Eu sou o Xande que escrevia pro Globo Esporte. E aí é nesse momento que você insufla a tropa contra um tipo de pessoa, contra uma determinada pessoa. E aí, bicho... Vem com A galera, forte, a forte. galera é tensa. E- E aí depois ele pediu desculpas, eu devo dizer aqui. Pediu desculpas e tudo mais, mas eu acho que também um dano já tá feito. Mas também o pedido de desculpas é super válido. Mas eu acho que nessa situação faltou um pouquinho do cuidado e ele precisa saber o tamanho da tropa que acompanha ele. E é preciso ter responsabilidade, né? Todo influenciador, ele influencia pessoas. E aí, quanto maior o influenciador, maior o número de pessoas Sim. que ele vai conduzir com a palavra, com a ação, com a atitude. Eu acho que é importante todo mundo saber que todos do mundo são passíveis de erros. Exato. Tá ligado? Só que um erro não anula as coisas boas que a pessoa faz. Né? Então, assim, se você gosta de mim, tipo, não é aquele negócio, tipo assim, não, tudo que o chefe falou, nossa, sem erros, fada perfeita, né? Que não sei o que. Não, velho, tem erro, sabe? Tem erro e aquilo não anula as coisas boas que eu fiz. O Baiano faz, porra, cebolão, né? Campeonato que, porra, move o mundo, tem iniciativa social, tem a sua agradece, tem o talk show dele, né? E tem o Baianalista, coisa e tal. Aí, vez ou outra, ele vai lá no personagem da zoeira, dá uma escorregada e, tipo, bate em quem não devia bater, passa um pouco do nível. E aí, se você critica isso, automaticamente tô criticando todo assim, o resto, eu critiquei. Não! E tem aquele lance, você é invejoso que tá criticando. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver. Você é invejoso, você, tipo, queria estar lá, ou é recalque. Gente, todo mundo erra. Eu erro, o Diogo erra, o Xande erra. Eu erro demais. Todo mundo E principalmente a gente que tá exposto o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, a gente vai errar, não tem como não errar. Não tem como não Se errar. a gente tá na frente de uma câmera expondo opinião durante 200 mil horas por semana, vai sair uma merda alguma hora. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem Definitivamente não tem como. E acontece muito isso. Então, assim, eu acho que você foi muito perfeito nisso que vocês falaram, assim. E é um ponto de uma teorização muito boa, que é não invalidar tudo que ele já fez de bom, novamente. Eu fiz o preâmbulo. O Fallen é o maior do Brasil, o maior de todos os tempos do esporte, talvez um dos maiores de todos os tempos no mundo. É um cara que criou a Gamers Club, o cara que mudou a história do CS aqui no Brasil, mas que neste caso com o Bolsonaro, pra mim, é um erro que não é um erro banal. É um erro que é um erro grave e que ele precisaria fazer uma autocrítica. Se fosse só uma parada, tipo assim, ele votou no Bolsonaro. E que tem direito, E aí ele não precisaria ficar se explicando perante todo mundo. O problema é que Mas ele o problema é que foi, quando você falou, foi além. Foi além. Ele fez live, ligando, tarará. Foi um apoio que transcendeu o voto. Exatamente. E aí, realmente, num momento que a gente vive, é uma situação complicada. E seria tão bonito da parte dele, né?
Tipo, sim. O arrependimento não é um problema, né? O pedido de desculpas não é nenhum problema, não é demonstração de fraqueza. Mudar de ideia é um processo da vida.